Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na disciplina de arte, a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro. Olha só que interessante. Vocês já ouviram falar sobre o teatro? Alguém já foi participar de um teatro? Já assistiu? Como que é? Vamos conhecer um pouquinho sobre a história, então? Como será que ele é? Vamos ver? Então, olha aqui. Aqui tem uma imagem de um dia que a pai foi lá no Colégio Reni para assistir um teatro. Olha só. Então, tem vários alunos nossos aqui, né? E outros que são lá do Colégio Reni. Então, estão vendo? A gente foi ver uma apresentação que eles fizeram. Vamos entender um pouquinho? Então, olha só a história do teatro. Quando foi que iniciou? Alguns autores falam que o teatro iniciou lá na Idade Primitiva, quando os homens da caverna, eles precisavam identificar algumas coisas que eles tinham feito e que eles não reconheciam, o restante da tribo. Então, quando eles caçavam, o que que acontecia? Eles se vestiam com a pele desses animais para reconhecer, para fazer as tribos. E eles faziam representações, ó, estão vendo aqui? Então, tem um homem aqui representando uma caça que ele fez, né? Então, eles faziam adorações aos deuses da época através de encenações. Mas só que com o tempo isso foi mudando. E a partir daí, eles não usavam mais as roupas dos animais, eles usavam as máscaras. Olha só, tem uma imagem aqui onde uma professora de arte fez uma apresentação e usou a máscara. O que será que é apresentação do que será que é? Que data comemorativa? Muito bem! Era um dia de Páscoa, então foi feita uma encenação da Páscoa. Mas também, além de máscaras feitas de madeira, feita de lá a outra era de tecido ou de papel, também se fazia máscaras para enfrentar as guerras. Então se pintava os rostos, né? E para representar os ritos, as guerras e tudo mais. Antigamente, as pessoas não sabiam ler e escrever como hoje. Então, para poder mostrar o que estava acontecendo ou o que havia acontecido com os santos, ou até mesmo com a vida de Jesus na Bíblia, eles faziam um teatro para encenar as coisas para o público conhecer o que tinha acontecido. Então, era feito as encenações. E até hoje, essas encenações são feitas. Olha só, aqui tem um teatro que nós fizemos ali na PAI para representar a história de Nossa Senhora, tá? Então, era um teatro representativo de um santo. Também nós podemos fazer teatro representando uma vida de alguém, uma história verídica ou uma história contada, representando de alguém. Então, a gente se caracteriza como os personagens e fala sobre aquele assunto específico. Também fazemos encenações na igreja, né? A gente faz encenação. Aqui é uma história da Arca de Noé. Tá vendo só? Então, é uma história bíblica, como a gente falou anteriormente. É encenado conforme os fatos que aconteceram naquela época. Aqui nós temos um outro tipo de personagens, são os animais, né? É uma história do seu Lobato, mas a gente pode fazer contação de histórias também no teatro. Tá? Então, geralmente, nós assistimos contações de história com fábulas, com contos de princesas, de príncipes, né? Então, olha só que interessante, a gente se veste como os personagens para poder ficar mais real o que estava acontecendo. Tudo bem? Então, a gente entendeu um pouquinho sobre a história de quando surgiu o teatro e nós vimos alguns fatos que aconteceram, alguns teatros que aconteceram em nossa escola. Vocês vão fazer o seguinte agora como tarefa. Vocês vão contar sobre algum teatro que você assistiu ou que você tenha participado, né? Então, você vai contar ou vai mandar uma foto de um teatro que você já foi, que você já viu, ou você vai desenhar, ou vai pedir para que alguém conte e vai mandar um áudio ou um vídeo no grupo contando como foi esse teatro. Tudo bem? Entenderam? Então, até a próxima aula e tudo bem com vocês.